Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho compartilhar com vocês mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron. Esse mês nós estamos falando sobre paternidade e eu confesso que esse assunto, paternidade, orfandade, identidade, são assuntos que trazem muitas lembranças dolorosas ao meu coração. Mas eu também acredito que quando Deus ele traz um assunto é porque ele também está querendo nos curar. Então é tempo de cura. Hoje eu quero falar com você como voltar à casa do Pai. A nossa palavra está em Lucas 15, a partir do versículo 11. Você pode pegar aí a sua palavra e acompanhar junto comigo. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos e façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Amém? Eu quero extrair desse texto 4 passos para nós voltarmos para a casa do nosso Pai. 4 passos para a gente se reconciliar com o Pai. Primeiro passo: este filho, ele admitiu o seu erro. A palavra do Senhor fala ali, né? Caindo em si. Ele se deu conta. Então, admitir o erro é o primeiro passo para procurarmos o caminho correto. Então, precisa ter dentro de nós, precisa haver esse reconhecimento de que nós pecamos. O segundo passo, ele tomou uma atitude. No versículo 18, ele fala assim: eu me levantarei e irei. Então, há muitas pessoas que até reconhecem os seus erros, mas não dão um primeiro passo, não fazem nada para que mostrem que houve um reconhecimento, que errou, que pecou, né? Então, precisa haver mudança. E nessa manhã eu quero falar para você: tome essa atitude hoje, é hoje. Não deixe para amanhã. O terceiro passo, ele confessou o erro. Ele fala: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
Então, depois que o filho pródigo, ele reconhece o seu erro, ele toma essa atitude de confessar o seu pecado, confessar ao pai que ele tinha errado, ele mostra, né, que é uma consequência que precisa ter na nossa vida, né? Que a confissão, ela é uma consequência na vida das pessoas que se arrependem, que percebem que fizeram algo errado. Então, essa atitude precisa ser realizada, né? Essa confissão. O quarto passo, ele se humilhou. A palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas 7,14 fala: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, né? Dos céus eu o ouvirei. Eu perdoarei os seus pecados, eu perdoarei os seus erros, eu curarei a sua terra. Então, o Senhor mesmo nos dá essa instrução, que precisa haver humilhação, nós precisamos nos humilhar. Ele fala assim: Pai, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Então, se humilhar diante de Deus é reconhecer a nossa total dependência dele. E foi o que o filho pródigo fez. A palavra do Senhor ali em Tiago 4,10 fala: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então a Bíblia fala que quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, ele nos exalta. Então, depois desse processo de regeneração do filho pródigo, né, veio a exaltação do pai. O pai colocou ele novamente na posição de filho e providenciou tudo o que ele precisava para ser reposicionado nessa condição de filho. O que o pai fez para esse filho? Primeira coisa, ele chamou os servos e falou: coloca no meu filho a melhor túnica, simbolizando provisão. Depois ele fala: coloca um anel, né, simbolizando honra, simbolizando a posição de filho. Depois o pai fala assim: calça sandálias no meu filho. Somente os filhos é que usavam sandálias. Os escravos andavam descalços. Então ele fala assim: pai, eu não sou digno de ser chamado de teu filho. E o pai fala assim: não, eu vou te colocar nessa posição de novo. Então calça nele as sandálias. E o pai também prepara alimento, simbolizando sustento. E o pai faz algo lindo aqui, ele faz uma grande festa, simbolizando alegria. Então, na casa do nosso pai tem amor, na casa do nosso pai tem consolo, na casa do nosso pai tem abrigo, na casa do nosso pai tem alimento, na casa do nosso pai tem paz, na casa do nosso pai tem tudo que nós precisamos. Então, é isso que Deus tem reservado, isso é que o papai tem reservado para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para ele. Então, nesta manhã, eu quero deixar uma frase que eu clamo a Deus que ela fique dentro do seu coração, que é essa frase: ainda há tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de voltar para a casa do Pai. Sabe, longe da casa do Pai, nós vamos ter dores, angústias, amarguras, fome. Nós vamos estar longe do nosso propósito. Longe da casa do Pai, só vamos encontrar coisas negativas, mas perto do Papai só tem coisas positivas. Deus só tem coisas positivas perto do papai. A Bíblia fala, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Perto do pai, a nossa identidade vai ser restaurada. Nós vamos ter a mente de Cristo. Nós vamos, perto do pai, a nossa paternidade. Nós vamos
saber que nós temos um Pai. A palavra do Senhor fala assim que o pai e uma mãe terrena pode até nos abandonar, mas um Pai celestial nunca nos abandona. A palavra do Senhor também fala, né? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos livrar de todas as injustiças. Então, meu filho amado, eu te falo nesta manhã, volte para a casa do seu pai. Ainda dá tempo. Ainda há tempo de recomeçar. Como Deus ele tem falado para nós essa palavra, Ele está nos dando uma oportunidade de recomeçar, de começar de novo. Então, essa palavra que eu quero deixar para você. Depois você volte ali em Lucas 15. Refaça esses 4 passos, né? Confessar o seu pecado, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, admitir que você errou, admitir que longe da casa do Pai não há esperança, mas perto da casa do Papai, junto do Pai, você vai encontrar consolo, você vai encontrar amor, você vai encontrar alegria, você vai encontrar tudo o que você precisa para cumprir tudo aquilo que o Papai já depositou dentro de você. Há tesouros escondidos dentro do seu coração que Deus, Ele quer tratar, Ele quer mexer. Por isso que nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, mexe nas minhas estruturas, mexe no que preciso for, mas eu quero, nesta manhã, declarar com a minha boca que eu hoje estou voltando para a casa do meu Pai. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.